Então, esta noite vamos falar sobre o anticristo, né? E a Bíblia aqui fala aqui, né, em primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 18. Vou começar a ler essa parte para que possamos falar sobre o anticristo, porque aqui fala sobre a vida do anticristo. Capítulo 2 da primeira carta de João, versículo 18, para seguir. Filhinhos, já é a última hora, e como já ouvistes que o anti-Messias vem, também agora muitos anti-Messias já surgiram. Por isto conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, porém não era dos nossos, porque se fossem dos nossos, eles teriam continuado conosco. Mas saíram para que fosse manifesto que eles todos não eram dos nossos. Mas vocês tendes a unção daquele que é santo e sabereis todas as coisas. Eu não vos escrevi porque vocês não conhecem a verdade, mas porque conhecem e porque nenhuma mentira pode vir da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Yeshua é o Messias. Esse é o anti-Messias, que nega que o Pai é o próprio Filho e que o Filho é o próprio Pai. Todo aquele que nega ao Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Porque Deus é filho de si mesmo. Tanto o que ouviste desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviste desde o princípio permanecer em vocês, também permanecereis no Filho e estará no Pai. Esta é a promessa que Ele nos prometeu, a vida eterna. Estas coisas eu vos escrevi para falar sobre aquele que vos engana. Quer dizer, então, a palavra falaria sobre aquele que ia nos enganar, né? Falando sobre o anticristo, começava sobre isso. Agora, para saber sobre o anticristo, nós temos que voltar aos bastidores da história. Porque lá está escrito sobre ele. Desde que o Apocalipse foi fechado, então, tudo se desenrola através da história da humanidade. Nós vemos, através da história da humanidade, que no ano 299 a 310, batizou no meio do povo de Deus um grego chamado Ambrósio. E Ambrósio, depois de ter chegado a diácono, anos depois, ele casou-se com outra grega como ele, e que se chamava Ambrosia. Ambrosia era gnóstica e feiticeira. E Ambrósio começou a pregar a palavra de Deus, misturado com gnose e feitiçaria, que era um sistema que a mulher dele seguia. Os bispos advertiu 3 vezes, ele não quis mudar, então eles o expulsaram do meio da congregação dos santos, né, que era o povo de Deus naquela época. E ele ficou indignado, né? E aí, como muita gente agradava das suas pregações, e ele prosseguiu fazendo discípulo da sua seita, para batizar os seus adeptos da sua seita, ele pegou e mexeu no livro, falsificou o livro de Mateus. No lugar que está escrito batiza em meu nome, ou prega em meu nome, ele colocou, né, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e começou a batizar os adeptos dele. Anos depois, ano 305, veio o concílio de Nicéia. O imperador Constantino convocou o concílio de Nicéia. Compareceu naquele concílio 308 bispos, aproximadamente, e Ambrósio. E Ambrósio fez um acordo com o imperador Constantino. E aí, o Constantino gostou da sua doutrina, porque a trazer aquela doutrina,
ali estava inserido o nome do imperador, porque lá atrás o imperador era chamado também de pai da nação, né? Então, quando os bispos discursaram no concílio, no plenário de Nicéia, sobre a doutrina de um único Deus, Ambrósio também discursou com a escritura falsificada, com o livro falsificado, que tinha a doutrina da Trindade, e ele discursou na doutrina de 3 Deus. Terminou-se o concílio, terminou-se as pregações, e de ambos lados, o imperador Constantino disse: de hoje em diante, quem não batizar com a doutrina da Trindade, que é o batismo do Pai, Filho e Espírito Santo, morre. Os bispos que não aceitaram essa palavra do batismo foram mortos em Nicéia. Não voltaram para casa, para a sua família, para os seus entes queridos, mas morreram lá em nome do Yeshua, defendendo a doutrina que os apóstolos haviam pregado. E aqueles que se acovardaram, né? Ambrósio os batizou com esta palavra. E terminando o concílio, o imperador Constantino mandou Ambrósio para a cidade de Milão, na Itália, para ser bispo em Milão. E mandou o exército acompanhar aqueles bispos que tinham convertido aquela nova doutrina, né, por toda parte do mundo, onde havia discípulos, e a ordem era essa: que se algum discípulo rejeitasse aquela nova doutrina, era para ser morto, e os livros deveriam de ser confiscados. Quando chegou em Israel, né, então os discípulos de Yeshua que estavam ali em Jerusalém e no território de Israel, eles enterraram os livros. E outros correram para o Mar Morto e lá morreram e deixaram os livros. Agora, por que nós temos a Bíblia original hoje? Hoje nós temos a Bíblia original. Quando eu estudei história sobre isso, há 40 anos atrás, né, não se falava ainda. Mas hoje nós temos, através da internet, né, nós temos visto a Bíblia original, os scripts de Eusébio, datado do ano 200, a qual realmente condena essa doutrina da Trindade e mostra que ela não existia antes do 325, né, que é o do ano 300, né, que quem criou foi Ambrósio, e isto proliferou pelo mundo afora. Primeiro foi uma ordem obrigatória, hoje as pessoas aceitam normalmente, né? Vemos que isso impregnou toda a terra com essa doutrina falsa, né? Mas graças a Deus, nesses dias nós podemos ver a verdade vir à tona, né? E com esses livros que foram descobertos, né? Então nós vemos que realmente aquilo que, por exemplo, que eu estudei, né, história lá atrás, é verdadeiro. E por isso, né, naquele tempo eu defendi a bandeira dos apóstolos, não quis as religiões, porque eu não sabia nem que era. Eu sou judeu, descendente de judeu, o meu sangue é judeu, e eu tomei partido de meu povo, né? E até hoje prego a verdade. Por que prego a verdade? Fui batizado em nome de Adonai Yeshua Meshiach e prego essa doutrina, porque ela é a verdadeira. E como nós vemos, um monte de pessoas, pastores e religiões, que realmente estão indo por um abismo afora, sem conhecer a verdade. E muitas vezes, quando eles ouvem a verdade, eles não querem aderir à verdade, sim, vir às costas, e continua com Roma. Mas nós continuamos com Cristo, com os apóstolos que pregaram em Israel, que trouxeram a palavra verdadeira. Com eles permanecemos, com a doutrina de um só Deus, porque para nós judeus só existe um único Deus e nada mais. E por isso cremos, e por isso pregamos, e por isso estou aqui falando nesta noite, para que as pessoas possam abrir os olhos e saber que
que a doutrina da Trindade não existia. E quem criou a doutrina da Trindade foi o anticristo, Ambrósio. Porque quando nós perguntamos, muitas vezes eu já perguntei para as pessoas, e o anticristo? Ainda vem. Não, já vem há muitos anos atrás. E a doutrina dele deixou ela. E eles estão todos seguindo a doutrina do anticristo, né? Todos vão seguir essa doutrina, porque a fundamental da doutrina de Ambrósio, a qual Constantino aprovou, porque nela tinha o nome do imperador. E o imperador romano é a primeira besta, né? Então nela se contém o nome da besta. Por isso fala que através, né, do batismo você recebe o nome de Deus, e através do batismo você recebe também o nome da besta. Porque todo aquele que é batizado com a palavra Pai, Pai é o nome da besta. Porque o homem chamado Pai, ele está sentado na cadeira dos imperadores desde o ano 747 até hoje. E por isso o mundo todo sendo batizado no nome da besta e pensando que está batizado no nome de Deus. Agora, quem trouxe essa doutrina para a besta formar a sua religião foi o Ambrósio, o anticristo, a qual trouxe essa doutrina e impregnou o mundo todo. E todo mundo vai na condenação com ele, porque não olha para o Calvário, não olha para Yeshua, né? As pessoas rejeitam o nome de Yeshua, até muitas vezes fala contra o nome de Yeshua, né? Fala que batizar em nome de Yeshua não é coisa de Deus. Olha, se é o nome de Yeshua que dá a salvação, se é o nome de Yeshua que dá a vida eterna, como falou ali, né? E que aqueles que têm a unção do santo, que é o Yeshua, então nós conheceríamos. Como Deus me trouxe esta palavra como eu estudei. E ali ele entrou em mim e mostrou para mim que era a verdade. E aquilo é a verdade. Como nós hoje sabemos que é a verdade. E que Israel criou a Bíblia correta, né? Para que o mundo possa ter acesso à verdade. E nós estamos esse dia presenciando essa glória, porque isso é uma glória para a humanidade, novamente poder pegar na palavra de Deus, como era no princípio, né? Como a doutrina que os apóstolos deixaram, que é a doutrina santa de Deus, né? Que os apóstolos deixaram para que a humanidade pudesse ser salva. Amém? Amém.